Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao conteúdo do solo, na aula de hoje iremos aprender sobre o preparo do solo para o plantio. As plantações são realizadas em solos férteis, que contenham características adequadas para as plantas se desenvolverem. Mas para que o ser humano consiga utilizar o solo de maneira adequada para o plantio, é preciso alterar algumas características do solo, visando melhorar suas condições para obter maior produtividade. Vamos conhecer algumas dessas técnicas? As regiões do Brasil apresentam solos com diferentes características, e isso permite o desenvolvimento de variadas culturas agrícolas, o que torna o país um grande produtor agrícola mundial. Porém, para desenvolver essas plantações, muitas vezes são necessárias técnicas que adaptem as características do solo, a fim de facilitar o cultivo de determinado vegetal. Entre as técnicas que podem ser utilizadas no manejo do solo, podemos citar a drenagem, a aração, a adubação e a irrigação. Agora, vamos conhecer cada uma dessas técnicas de manejo, começando pela drenagem, que consiste na remoção do excesso de água do solo ou do subsolo. A drenagem pode ser superficial, aumentando-se assim a velocidade de escoamento da água na superfície do solo, ou pode ser feita de forma subterrânea, por meio da construção de valas ou instalação de tubulações, que captam a água abaixo da superfície, levando essa água para outras áreas. Já a aração é a técnica utilizada para revirar a camada superior do solo e geralmente é feita com um instrumento chamado arado. Esse instrumento possui partes cortantes que são arrastadas sobre o solo, formando sulcos que o reviram, melhorando assim a circulação de gás oxigênio e a infiltração de água. A adubação é a prática de aplicar adubos no solo, já que muitas vezes os solos não apresentam nutrientes em quantidades suficientes para o desenvolvimento dos vegetais. Para corrigir então este problema, geralmente são utilizados produtos que tornam o solo adequado para as plantações. Existem alguns tipos de adubação. A adubação química, onde são aplicadas as substâncias produzidas artificialmente em indústrias. A adubação orgânica, obtida a partir da decomposição de restos vegetais ou de fezes de animais, e a adubação verde, que envolve o cultivo de determinadas plantas, geralmente leguminosas, antes da cultura principal ou ao mesmo tempo em que ela. Esse tipo de planta fornece nutrientes para o solo, enriquecendo. Já a irrigação é a técnica de fornecer a água ao solo e assim permitindo o desenvolvimento dos vegetais. Existem vários tipos de irrigação, como a irrigação por gotejamento, onde a água é conduzida através de tubos e aplicada diretamente sobre a região das raízes. Esse tipo de técnica é utilizado em cultivo de algodão, tomate, maracujá, entre outras culturas. Há também a irrigação por aspersão, que consiste no lançamento de jatos de água que caem sobre os vegetais, simulando uma chuva. Esse sistema de irrigação pode ser utilizado para irrigar a maioria dos vegetais. E a irrigação por inundação, que é um sistema simples, em que a água é aplicada por meio de bacias construídas no solo. Esse tipo de irrigação é o mais utilizado no cultivo do arroz. O uso incorreto do solo pode provocar sua degradação. Por exemplo, manter o solo por um longo período sem cobertura vegetal pode provocar a perda de partículas e de matéria orgânica do solo, que são carregadas pela água ou pelo vento. Esse processo é chamado de erosão. O excesso de utilização de adubos químicos também pode prejudicar o solo, contaminando. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados para conservar o solo agrícola. Vamos agora realizar as atividades para a fixação do conteúdo. Estaremos utilizando as páginas do livro didático de ciências, da página 59 até a 63. Na página 59,
temos aqui a seguinte pergunta: todo solo é bom para cultivar plantas? Vocês irão responder ao lado ou aqui abaixo. Depois de responder a pergunta, vocês poderão estar fazendo a leitura desses textos, ou então pedindo a ajuda de um responsável para que leia para vocês. E lá no final da página nós temos outra questão. A aração é uma prática realizada há muito tempo. Antes, os arados eram puxados por pessoas ou por animais. Hoje em dia, eles geralmente são puxados por um trator. Quais as vantagens da prática atual para o agricultor? Vocês irão responder também. Depois de responder as atividades da página 59, vamos para a página 60 e 61, onde não teremos a atividade, mas é bom que vocês façam a leitura dos textos para compreender melhor o conteúdo, está bem? Feito isso, vamos para a página 62, onde ainda temos um pequeno textozinho. Logo abaixo, nós temos as atividades. Questão 1. Leia a história. Fábio, morador de uma grande cidade, comprou um terreno em uma pequena cidade do interior para plantar verduras. O solo do terreno é bastante fértil, mas quando chove, fica alagado. Como não sabia o que fazer, consultou um agricultor morador local. Minhas terras são férteis, mas infelizmente ficam alagadas quando chove. O que posso fazer? Aqui na imagem podemos observar bem o terreno todo alagado, não é mesmo? Se você fosse o agricultor, que conselho daria ao Fábio? Então vocês irão responder com base no conteúdo que estudamos. Depois de responder, vamos para a página 63. Questão 2. Pinte de amarelo o objeto usado para arar o solo e de verde o objeto usado para irrigar o solo. Então aqui nós temos 4 objetos. Vocês irão pintar de amarelo o objeto usado para arar e de verde o objeto usado para irrigar. Depois de pintar corretamente os objetos, vamos para a questão 3. O gráfico mostra a quantidade de mudas produzidas em 3 áreas de um terreno. As áreas tinham o mesmo tamanho, receberam a mesma quantidade de sementes, mas diferiram com relação à adubação. Logo abaixo, nós temos um gráfico de produtividade por área. É possível observar a área 1, 2 e 3 e a quantidade de mudas produzidas. A área 1 é referente à área sem aplicação de adubo, a área 2 com aplicação de adubo químico e a área 3 com aplicação de adubo orgânico. Letra A. Em qual área a produtividade foi maior? Que tratamento ela recebeu? Quantas mudas foram produzidas? Então aí nós temos 3 perguntas que vocês irão responder aqui abaixo. Letra B. Em qual área a produtividade foi menor? Que tratamento ela recebeu? E quantas mudas foram produzidas? Então, para estar respondendo essas 2 questões, vocês irão consultar o gráfico, tá bom? Depois de realizar as atividades das páginas 59, 62 e 63, não esqueçam de registrar e encaminhar para o grupo. Por hoje é só. Um grande beijo, um excelente final de semana para todos e até segunda.